Existe um momento na história do Pedro em que tudo deixa de ser sobre amor e passa a ser sobre sobrevivência. E isso começa com uma notícia que deveria unir, mas que estranhamente começa a afastar. Quando a Bruna revela a gravidez, o que deveria ser emoção vem carregado de tensão. Pedro reage, mas não é só surpresa. Existe um desconforto ali, um silêncio que não encaixa. Como se, no fundo, algo não estivesse certo. E esse detalhe é importante. Porque em novelas assim, o erro nunca está na fala, está na sensação. Mesmo assim, ele decide confiar. E é exatamente aí que o jogo começa. Quando Pedro procura Ademir, o clima já não é mais o mesmo. Aquela conversa que deveria ser um momento de apoio, se transforma em algo muito mais pesado. Ademir não reage como alguém que acabou de ouvir uma novidade comum. Ele reage como alguém que está sendo pressionado. E aqui nasce a primeira teoria forte. Ademir já sabia de algo, ou estava sendo ameaçado por alguém que sabia. Porque o comportamento dele não é natural, é defensivo. E logo depois disso, tudo escala. O carro de Pedro é fechado. Não é um susto qualquer, não é imprudência. É direto, intencional. E o resultado é brutal. O carro capota. Agora para e pensa. Pedro tinha acabado de compartilhar uma informação sensível. E logo depois, sofre um acidente. Isso não parece coincidência. Parece silenciamento. Parece alguém tentando impedir que ele chegasse a algum lugar, ou falasse com alguém. Mas com quem? Enquanto isso, a história se expande de forma ainda mais inquietante. Arthur toma uma decisão que muda tudo. Ele pede Adriana em casamento. Mas o detalhe mais importante não é o pedido, é a condição. Ele deixa claro que quer que apenas Adriana herde sua fortuna. Isso não é romantismo. Isso é planejamento. E talvez, proteção. Mas proteção contra quem? E é nesse mesmo momento que a verdade começa a aparecer, de forma silenciosa. Bruna é levada para exames. O médico observa, analisa, pausa, e quando finalmente fala, tudo desmorona. Bruna nunca esteve grávida. Esse é o ponto de ruptura emocional. Pedro não reage só com raiva. Ele entra em colapso, porque não é apenas uma mentira. É uma construção inteira sendo destruída. Cada palavra, cada expectativa, cada decisão, tudo baseado em algo que nunca existiu. E agora vem a pergunta mais perturbadora. Por que Bruna mentiria sobre algo tão extremo? Desespero? Manipulação? Ou alguém orientou isso? Porque quando conectamos isso com o acidente, com a reação de Ademir, com a movimentação de Arthur, tudo começa a parecer parte de algo maior. E talvez, a Bruna não seja a única peça nesse jogo. Talvez ela seja apenas a mais visível. E agora que a mentira caiu, quem vai tentar impedir que o resto da verdade apareça? E o mais perigoso é que depois que Pedro descobre tudo, ele não tem tempo nem de processar, porque a verdade não traz paz, ela atrai conflito. O término com Bruna não é apenas um fim de relacionamento, é uma quebra violenta de confiança. Mas observa um detalhe: Bruna não reage como alguém simplesmente desmascarada. Existe algo estranho na postura dela, como se perder Pedro fosse ruim, mas não o pior cenário. E isso levanta uma hipótese inquietante. O objetivo nunca foi o relacionamento, era outra coisa. Mas o quê? Enquanto isso, Adriana também entra em um conflito profundo. Ela recusa Arthur, mesmo com a promessa de segurança, de estabilidade e de herança. Ela recua. E isso não é comum, porque quando alguém recusa poder, geralmente é porque enxerga o perigo por trás dele. E o mais forte, ela cogita parar o tratamento. Isso é um sinal psicológico claro. Fuga. Adriana sente que está entrando em algo que não consegue controlar, mas o jogo não permite saída fácil. Porque então, Otoniel aparece. E não é uma simples visita. Ele invade. Ele ameaça. Ele leva o conflito para dentro da casa de Arthur e na frente de Adriana. Isso muda tudo, porque agora o perigo não é mais emocional, é físico. E quando Otoniel entra em cena, ele não parece alguém perdido. Ele parece alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Agora conecta tudo. Pedro sofre um atentado. Bruna mente sobre uma gravidez. Ademir age sob pressão. Arthur tenta proteger sua fortuna. Adriana recua. E Otoniel ameaça diretamente. Isso não é aleatório. Isso é um sistema. Uma rede. E no centro disso tudo, existe algo que ainda não foi revelado. A grande teoria aqui é: a falsa gravidez foi apenas uma distração. Enquanto todos estavam focados nisso, decisões maiores estavam sendo tomadas. Movimentações silenciosas. Jogadas estratégicas. E talvez, o verdadeiro objetivo nunca tenha sido Pedro. Talvez ele tenha sido apenas o gatilho. Porque quando alguém quase morre,
Geralmente é porque chegou perto demais da verdade. E agora a pergunta mais importante de todas. O que Pedro descobriu? Que fez alguém tentar matá-lo? Porque uma coisa é certa, isso não terminou. E o próximo movimento pode ser ainda mais perigoso. Existe uma sensação estranha que começa a dominar a história nesse ponto. Não é só tensão, não é só medo. É a sensação de que alguém está sempre observando, sempre um passo à frente, sempre antecipando tudo. E quando a gente volta o olhar pro Pedro, isso fica ainda mais evidente. Porque sobreviver ao acidente não foi um ponto final. Foi um erro dentro de um plano que parecia perfeito. E agora, esse erro precisa ser corrigido. Percebe o peso disso? Pedro não está mais apenas dentro da história. Ele se tornou uma ameaça viva. E isso muda completamente a forma como os outros personagens passam a se comportar ao redor dele. Porque agora cada aproximação pode ser vigilância. Cada conversa pode ser teste. Cada silêncio pode esconder intenção. E é aqui que a trama entra em um nível psicológico muito mais sofisticado. Pedro começa a reconstruir mentalmente tudo o que aconteceu. A mentira da Bruna, a reação estranha do Ademir, o acidente perfeitamente coincidente. Nada mais parece isolado. Tudo começa a formar um padrão. E quando alguém começa a enxergar padrão, significa que está começando a enxergar a verdade. Mas isso também significa que o tempo dessa pessoa está acabando. Agora observa a Bruna com ainda mais atenção. Existe um detalhe no comportamento dela que é quase imperceptível, mas extremamente revelador. Ela não tenta recuperar o Pedro com desespero emocional. Ela não implora. Ela não colapsa. Ela se afasta. E esse afastamento não parece derrota. Parece estratégia de contenção. Como se ela soubesse que insistir poderia piorar a situação. Como se alguém tivesse orientado. Agora você recua. E isso levanta uma hipótese ainda mais perigosa. Bruna pode estar sendo monitorada, ou até controlada por alguém maior dentro desse jogo. Porque ninguém sustenta uma mentira tão específica sem um objetivo claro. E ninguém abandona essa mentira tão rápido sem ter outra coisa em jogo. Agora entra Ademir novamente. Ele é talvez o personagem mais silenciosamente destruído até aqui, porque ele não reage com coragem nem com inocência. Ele reage com medo. E medo nesse contexto não é emoção, é evidência. Ademir sabe. Ele pode não saber tudo, mas sabe o suficiente para entender que está envolvido em algo que pode sair completamente do controle. E quando alguém sabe demais, mas não tem poder, essa pessoa vira alvo. Agora vamos para Arthur. O comportamento dele precisa ser analisado com muita frieza, porque enquanto tudo parece caos, ele toma decisões extremamente organizadas. Ele define herança. Ele escolhe quem fica com tudo. Ele tenta estruturar o futuro. Isso não é reação. Isso é antecipação. Arthur está agindo como alguém que sabe que algo grave está prestes a acontecer. E mais do que isso, ele está tentando proteger alguém específica, Adriana. Mas aqui vem o detalhe mais forte de todos. Adriana recusa essa proteção. E isso é quase instintivo. Ela não tem todas as informações. Ela não conhece toda a verdade. Mas ela sente. E quando um personagem começa a sentir perigo antes de entender, isso indica que a ameaça já está muito mais próxima do que parece. Agora segura essa virada. Otoniel. A entrada dele na casa de Arthur não é apenas uma invasão, é uma mensagem. E mensagens assim não são enviadas sem motivo. Ele não chega gritando por acaso. Ele não ameaça sem direção. Ele está ali para marcar território, para mostrar presença. Para deixar claro que o controle da situação não está nas mãos de quem parece. E aqui entra uma das teorias mais fortes até agora. Otoniel não é o cérebro, ele é o braço. Alguém está por trás. Alguém que ainda não apareceu diretamente, mas que já está coordenando tudo nos bastidores. E se isso for verdade, então tudo muda de escala, porque deixa de ser uma trama de relacionamentos e passa a ser uma disputa de poder silenciosa. Agora conecta todos os pontos com frieza absoluta. Pedro descobre uma mentira. Pedro sofre um atentado. Bruna recua estrategicamente. Ademir demonstra medo constante. Arthur tenta proteger patrimônio. Adriana sente perigo e recua. Otoniel executa uma ameaça direta. Isso não é uma sequência de eventos. Isso é uma engrenagem. E cada personagem está girando dentro dela, sem perceber completamente o mecanismo. Mas tem um detalhe que muda tudo agora. Pedro está vivo. E mais do que isso, Pedro começou a pensar. E quando alguém que deveria ter sido silenciado começa a pensar, o sistema entra em risco.
porque a verdade não precisa de muito, ela precisa de conexão. E Pedro está começando a conectar. Agora imagina o que acontece se ele decidir investigar de verdade. Se ele voltar nos detalhes. Se ele questionar Ademir. Se ele observar Bruna com mais frieza. Ele pode chegar perto demais de algo que nunca deveria ser descoberto. E é exatamente isso que torna o próximo movimento tão perigoso. Porque até agora, tudo foi sob controle. Mas daqui pra frente, pode virar desespero. E quando o controle vira desespero, as ações ficam mais agressivas, mais diretas, mais letais. E é aqui que entra a pergunta que muda completamente o rumo da história. Quem está comandando tudo isso? E o que essa pessoa está tentando esconder a qualquer custo? Porque se já houve uma tentativa de silenciamento, a próxima pode não falhar. E talvez, o verdadeiro alvo nunca tenha sido apenas o Pedro. Talvez ele tenha sido só o primeiro a chegar perto demais. E agora? Outros nomes podem entrar nessa lista. E quando isso acontecer, não vai mais ser possível voltar atrás.